Você já se sentiu deslocado neste mundo, como se uma parte sua, uma parte essencial, ancestral, não pertencesse completamente a esta era, a esta realidade que chamamos de vida? Você já se perguntou por que sua jornada parece intrinsecamente marcada por provações, por dores que parecem vir de um lugar tão fundo que a memória não alcança, por desafios que surgem desde que você se entende por gente, como ondas implacáveis quebrando contra a costa da sua existência? Já carregou a sensação persistente, quase física, de um peso antigo sobre os ombros, uma responsabilidade não dita, como se estivesse silenciosamente pagando um preço por algo que sua mente consciente nem sequer consegue nomear. Uma dívida contraída em um tempo fora do tempo. Essa sensação de inadequação, essa fadiga que parece nascer na alma e não no corpo, essa busca incessante por um significado que escapa às explicações mundanas. E se eu te dissesse que a raiz profunda do seu sofrimento, das suas batalhas internas e externas, pode não estar nesta vida, nem mesmo nas vidas passadas que você talvez já tenha explorado, mas em uma época tão remota, tão envolta em névoas míticas, tão esquecida pelas crônicas oficiais, que a própria história, como a conhecemos, se recusa a reconhecer sua existência? E se a chave para entender a intensidade das suas provações residir em uma herança espiritual que remonta aos primórdios da consciência humana neste planeta? Hoje, nós não vamos apenas falar sobre história antiga ou mitos perdidos. Nós vamos entrar nas profundezas do espírito humano, guiados por uma das figuras mais enigmáticas e controversas do esoterismo moderno. Vamos falar sobre as almas lemúrias, essas consciências antigas que, segundo alguns, ainda caminham entre nós, disfarçadas em corpos modernos, carregando o fardo e a glória de uma civilização desaparecida. E, mais importante, vamos explorar o que Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da teosofia, revelou sobre a razão oculta, a causa espiritual profunda por trás das suas batalhas espirituais, das suas dores inexplicáveis, da sua sensação de ser um peregrino em terras estranhas. Prepare-se para uma jornada ao coração de um mistério que pode ser o seu próprio mistério. Helena Blavatsky, em sua obra monumental A Doutrina Secreta, não nos apresenta os lemurianos como simples habitantes de um continente perdido, como figuras de lendas vagas. Ela os descreve com a precisão de quem acessa registros akáshicos, os arquivos etéricos da memória do planeta. Para Blavatsky, os lemurianos não eram apenas um povo antigo. Eles representavam a terceira raça raiz da humanidade, uma fase crucial na evolução da consciência neste orbe terrestre. Eles floresceram numa era imemorial, muito antes da ascensão e queda da lendária Atlântida, a quarta raça raiz, e incontáveis eras antes da nossa atual humanidade, a quinta raça raiz, também conhecida como raça ariana, no contexto teosófico, referindo-se a um ciclo evolutivo, não a conceitos raciais modernos. Imagine seres cuja constituição física era drasticamente diferente da nossa. Blavatsky os descreve como possuindo corpos que, embora tivessem forma, eram muito mais etéreos, menos densos, menos aprisionados pela matéria bruta que hoje conhecemos. Pense em formas que talvez fossem mais fluidas, mais luminosas, menos sujeitas às leis rígidas da física como as compreendemos. Seus corpos eram veículos mais diretos para a expressão do espírito, menos véus, mais pontes. Sua percepção do mundo não era primariamente através dos 5 sentidos físicos que hoje dominam nossa experiência. Eles viviam em uma sintonia quase simbiótica com o planeta Terra, sentindo seus ritmos, suas energias, como sentimos as batidas do nosso próprio coração. Eles comungavam com as forças elementais da natureza, o fogo, a água, o ar, a terra, não como entidades separadas a serem dominadas, mas como aspectos vivos de uma única consciência universal, da qual eles eram parte integrante. A sua conexão não se limitava ao plano físico.
Os lemurianos, em seu apogeu, estavam naturalmente sintonizados com planos superiores de consciência, com dimensões que hoje relegamos ao domínio do misticismo ou da imaginação. Seus dons mais proeminentes não residiam na força física ou na tecnologia material, mas sim nas faculdades psíquicas e espirituais. Telepatia, clarividência, a capacidade de perceber as energias sutis, a comunicação direta com outras formas de vida, incluindo aquelas que hoje consideramos mitológicas ou invisíveis. Estas eram, segundo Blavatsky, capacidades inerentes à sua natureza. Eles não precisavam de linguagem articulada da mesma forma que nós. Blavatsky sugere que sua comunicação era mais telepática, uma transmissão direta de pensamento, sentimento e imagem. Como ela mesma colocaria em essência, eles não pensavam como nós, fragmentando a realidade em conceitos. Eles percebiam diretamente. A alma falava sem palavras, em uma linguagem de pura compreensão. Era uma existência onde a intuição era o guia principal, onde a conexão com o divino não era uma questão de fé, mas de experiência direta, vivida a cada momento. Eles eram a manifestação de um estado de consciência, onde a separação entre o eu e o todo era muito menos pronunciada, onde a unidade era a nota fundamental da existência. Compreender os lemurianos, segundo Blavatsky, é compreender um potencial perdido, uma forma de ser que nossa humanidade atual apenas começa a vislumbrar em seus momentos de maior despertar espiritual. Mas a história da Lemúria, tal como descrita por Blavatsky, não é apenas um conto de glória espiritual e conexão cósmica. É também uma tragédia, uma narrativa de declínio que lança longas sombras sobre as eras subsequentes, inclusive a nossa. Blavatsky é enfática ao afirmar que a queda da Lemúria não foi meramente um cataclismo geográfico, um afundamento de terras sob as ondas, embora isso também possa ter ocorrido como consequência. A verdadeira queda, a mais profunda e duradoura, foi espiritual. Foi uma queda vibracional. Imagine essa vasta civilização, essa consciência coletiva que vibrava em harmonia com o divino. Em algum ponto de sua longa jornada evolutiva, explica Blavatsky, através de seus ensinamentos complexos, sobre ciclos e involução do espírito na matéria. Uma parte significativa da raça lemuriana começou a se desviar do seu eixo espiritual original. Começou um processo gradual, mas inexorável, de afastamento da consciência de unidade, da fonte divina da qual emanavam. Foi o início do mergulho na densidade, não apenas física, mas principalmente psíquica e espiritual. O ego, essa sensação de ser um eu separado e distinto do resto da criação, começou a ganhar força, a sussurrar no ouvido da alma lemuriana. Com o ego vieram os desejos, não as necessidades naturais do ser, mas os anseios da personalidade separada, a busca por gratificação individual, por poder, por experiências puramente sensoriais, desvinculadas do propósito espiritual maior. A atração pela materialidade, pelo mundo das formas densas como um fim em si mesmo, e não como um campo de aprendizado para o espírito, intensificou-se. Essa mudança de foco, esse direcionamento da energia vital para as esferas mais baixas da existência, representou uma profunda queda vibracional. A sintonia fina com os planos superiores foi se perdendo. A comunicação direta com o divino tornou-se mais difícil. O véu entre os mundos começou a se espessar. Essa descida vibracional, esse afastamento voluntário da luz, teve consequências kármicas devastadoras. Ao se identificarem mais com a forma e o desejo do que com o espírito, essas almas lemurianas tornaram-se vulneráveis às leis de causa e efeito que regem os planos mais densos. Elas começaram a tecer o que Blavatsky chamaria de karma coletivo. Um emaranhado de energias, ações e consequências negativas que afetaria não apenas os indivíduos envolvidos, mas a totalidade da raça e, por extensão, o próprio planeta. O trauma dessa separação espiritual, dessa expulsão do paraíso autoimposta,
foi imenso. Foi uma fratura na consciência coletiva da humanidade, uma ferida primordial que, segundo a teosofia, nunca cicatrizou completamente. E é aqui que a história antiga toca a sua vida. Agora, esse trauma, essa energia de separação, dor e desejo não resolvidos, não desapareceu com o afundamento físico da Lemúria. Ele ecoa através das eras. Ele está impresso nos registros akáshicos e, mais crucialmente, ele ressoa até hoje em certas linhagens de almas encarnadas, aquelas que carregam em sua essência espiritual a memória energética, a assinatura vibracional daquela antiga queda. A dor da separação, a culpa inconsciente, o anseio por uma unidade perdida, tudo isso pode ser parte do legado sombrio da Lemúria, um fardo que algumas almas continuam a carregar, vida após vida, buscando resolução e cura. A queda vibracional lemuriana não é apenas história antiga. Para alguns, é a chave oculta para entender a natureza profunda de seus desafios atuais. Diante dessa história grandiosa e trágica, surge uma pergunta inevitável e profundamente pessoal. Você poderia ser uma dessas almas? Você poderia carregar em seu cerne a herança espiritual, as memórias adormecidas e o karma não resolvido da antiga Lemúria? A teosofia e outras correntes esotéricas sugerem que existem sinais, pistas sutis e outras nem tanto, que podem indicar essa conexão ancestral. Preste atenção, não com a mente analítica, mas com o coração, com a intuição. Veja se algo ressoa em você. Um dos sinais mais comuns é uma profunda e persistente sensação de não pertencimento a este mundo, a esta sociedade, talvez até mesmo a esta época. É mais do que a inadequação social que muitos sentem. É uma sensação visceral de ser um estrangeiro, um exilado, alguém que anseia por um lar que não consegue nomear. Uma nostalgia por um tempo ou lugar que a memória consciente não registra. É como olhar para as estrelas e sentir mais familiaridade do que ao olhar para as multidões nas ruas. Outro sinal pode ser um cansaço inexplicável, uma fadiga que parece vir da alma e que acompanha você desde a infância. Não é apenas o cansaço físico do dia a dia, mas um peso existencial, uma lassidão profunda, como se sua alma estivesse carregando o fardo de milênios, o esforço contínuo de existir em uma vibração mais densa do que aquela para a qual foi originalmente sintonizada. É o cansaço de quem rema contra uma corrente invisível há muito tempo. Sonhos vívidos e recorrentes com terras antigas, paisagens primordiais, arquiteturas estranhas ou, significativamente, com catástrofes naturais avassaladoras, oceanos engolindo continentes, vulcões em erupção, terremotos transformando a paisagem, podem ser ecos da memória celular, fragmentos do inconsciente coletivo ou pessoal emergindo durante o sono. Esses sonhos muitas vezes carregam uma carga emocional intensa, perda, urgência, medo, mas também, por vezes, uma estranha familiaridade. Uma forte e inexplicável conexão com a natureza primitiva é outro indicador poderoso. Não apenas um apreço estético, mas uma necessidade visceral de estar perto do mar, das montanhas imponentes, das florestas antigas, dos desertos vastos. É sentir-se mais em casa nesses ambientes do que em qualquer cidade. É sentir uma comunicação silenciosa com as pedras, as árvores, as águas. É uma ressonância particular com os golfinhos e as baleias, considerados por muitos como detentores de antigas memórias planetárias. Essa conexão pode ser um resquício da sintonia lemuriana original com as forças vivas da Terra. Finalmente, uma atração magnética por conhecimentos ocultos, por sabedoria esotérica, por mistérios antigos e espiritualidade profunda. Muitas vezes acompanhada por uma sensação peculiar de já ter sabido disso antes. Ao encontrar certos conceitos ou símbolos, pode haver um reconhecimento instantâneo, uma ressonância que transcende o aprendizado intelectual. É como se você não estivesse aprendendo algo novo, mas sim desempoeirando memórias antigas.
reativando conhecimentos latentes em sua própria alma. É a sensação de que você não está começando agora, você está lembrando. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a linguagem do invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Se vários desses sinais ecoam em sua experiência, se eles tocam uma corda profunda dentro de você, considere a possibilidade. Não como um rótulo definitivo, mas como uma chave para uma compreensão mais profunda de si mesmo e da sua jornada. Talvez a sua estranheza seja, na verdade, a sua nobreza ancestral. Talvez o seu cansaço seja o peso de uma longa jornada de retorno. Talvez a sua busca seja, na verdade, um processo de redescoberta de quem você sempre foi. Entender a possibilidade de ser uma alma com raízes lemúrias nos leva a uma reinterpretação radical do sofrimento e das provações que marcam tantas vidas. Na visão limitada da existência puramente material, as dificuldades são vistas como infortúnios aleatórios, injustiças do destino ou, na pior das hipóteses, punições divinas. Mas a teosofia e os ensinamentos de Blavatsky, em particular, nos oferecem uma perspectiva muito mais profunda e significativa. As provações não são punições arbitrárias, mas ajustes kármicos necessários. São oportunidades de crescimento, de purificação e de resgate. Para as almas que carregam a herança lemuriana, essa perspectiva é especialmente crucial. Segundo essa visão esotérica, muitas dessas almas enfrentam vidas particularmente desafiadoras, repletas de obstáculos, perdas, dores físicas ou emocionais intensas, não porque sejam amaldiçoadas ou inferiores, mas precisamente por causa da grandeza e antiguidade de sua origem e das missões que trazem consigo. Elas carregam missões antigas que ficaram não concluídas, pactos feitos com a evolução espiritual da humanidade e do planeta, promessas sussurradas à própria alma nos albores do tempo. A queda vibracional na Lemúria, o mergulho na matéria e no ego, gerou um desequilíbrio energético, um débito kármico que precisa ser harmonizado. Blavatsky referir-se-ia a isso não apenas como karma individual, mas como karma racial e espiritual. Pense nisso como uma memória energética coletiva, uma assinatura vibracional ligada àquela específica corrente de almas. A raça, no sentido espiritual, não biológico, que participou daquele ciclo evolutivo e de sua subsequente queda. Essa memória energética, esse padrão kármico, precisa ser transmutado, purificado. E como a alma aprende e se purifica nos planos mais densos? Frequentemente, através da experiência direta, através do confronto com as consequências de ações passadas, através da dor que desperta, do desafio que fortalece, da perda que ensina o desapego. Portanto, as dores que você vive, a solidão que corta, a sensação de traição que fere, a luta constante pela sobrevivência ou pelo propósito, a doença que limita o corpo, a angústia existencial que aperta o peito, podem não ser apenas eventos desta vida. Podem ser ecos kármicos do que ficou inacabado, desequilibrado, ferido na Lemúria. A dificuldade em confiar pode ecoar a traição da unidade original. A sensação de perda pode refletir a perda da conexão divina. A luta contra a materialidade excessiva ou o egoísmo pode ser a alma tentando reverter aquele antigo mergulho. Nessa perspectiva, a dor não é um inimigo a ser evitado a todo custo, mas um mensageiro, um professor severo, mas potencialmente transformador. É o fogo da forja alquímica onde o chumbo do karma antigo pode ser transmutado no ouro da consciência desperta. As provações se tornam, então, não um sinal de fracasso, mas um testemunho da magnitude da tarefa que a alma se propôs a realizar. São convites insistentes, dolorosos, mas sagrados, para olhar para dentro, para reconhecer os padrões antigos, para liberar as energias estagnadas e para, finalmente, cumprir os pactos feitos com a própria evolução.
É um resgate kármico, onde a alma, através da coragem de enfrentar suas sombras e dores, resgata a si mesma e contribui para a cura do karma coletivo da humanidade. Se as almas lemúrias carregam um fardo kármico tão antigo e enfrentam provações como parte de um processo de resgate, qual seria então a sua missão específica na Terra de hoje, nesta era de transição e turbulência? A resposta, segundo os ensinamentos esotéricos inspirados em Blavatsky e outras fontes, é tão profunda quanto desafiadora. Elas não estão aqui primariamente para buscar conforto pessoal, segurança material ou aceitação social nos moldes convencionais. Sua presença tem um propósito muito mais elevado e urgente. Elas estão aqui para lembrar e para reativar. Lembrar quem foram, o que sabiam, a conexão que perderam. E através dessa lembrança, reativar a antiga sabedoria perdida, os códigos de luz, a consciência de unidade que a humanidade esqueceu em sua longa jornada através da matéria. Elas são portadoras de uma frequência vibracional específica, uma assinatura energética que ressoa com os tempos primordiais da Terra e com potenciais futuros de harmonia e iluminação. Muitas vezes, essas almas são referidas como sementes estelares ou trabalhadores da luz, mas a perspectiva lemuriana adiciona uma camada específica. São sementes plantadas deliberadamente no solo muitas vezes árido e doloroso da experiência humana atual. Por que na dor? Porque, paradoxalmente, é frequentemente na profundidade da dor, na escuridão da provação, que nasce o chamado mais forte da alma. É quando as estruturas do ego e as ilusões do mundo material começam a ruir que a alma tem a chance de despertar para sua verdadeira natureza e propósito. A pressão extrema pode transformar o carvão em diamante. A dificuldade pode forçar a alma a buscar respostas além do superficial, a conectar-se com sua força interior e com a sabedoria ancestral que carrega. Helena Blavatsky acreditava firmemente que os antigos saberes, as verdades eternas que foram obscurecidas ao longo dos ciclos de materialização, não estavam perdidos para sempre. Ela ensinava que esses saberes ressurgiriam na consciência humana, e que isso aconteceria em grande parte através daqueles indivíduos que encarnaram especificamente com a memória do espírito ancestral ativada ou pronta para ser ativada. Essas almas lemúrias, despertando em meio aos desafios do mundo moderno, seriam como faróis, reativando em si mesmas e, por ressonância nos outros, a lembrança da conexão divina, da sacralidade da vida e da unidade de toda a existência. Sua missão não é impor uma nova doutrina, mas sim viver a partir da verdade redescoberta em seus próprios corações. É ancorar uma frequência mais elevada no planeta através de sua própria transformação interior. É curar suas próprias feridas kármicas e, ao fazê-lo, contribuir para a cura do campo energético coletivo. É trazer de volta a sabedoria da intuição, da conexão com a natureza, do respeito por todas as formas de vida. É lembrar a humanidade que somos muito mais do que corpos físicos vivendo vidas desconectadas. Somos seres espirituais em uma jornada evolutiva, conectados a um passado vasto e a um futuro potencial de reintegração. Blavatsky, com sua visão abrangente dos ciclos cósmicos, teria dito algo como: o que foi semeado em espírito na Lemúria, apesar da queda posterior, encontrará sua plena floração no final da raça ária, o atual ciclo evolutivo principal, quando a humanidade estiver pronta para reintegrar a espiritualidade à sua existência. As almas lemúrias despertas hoje são as pioneiras dessa floração, as jardineiras que preparam o terreno para um novo ciclo de consciência no planeta. Sua missão é árdua, muitas vezes solitária, mas absolutamente vital para o desdobramento do plano divino para a Terra e para a humanidade. Elas são a ponte viva entre um passado esquecido e um futuro promissor. E então, chegamos ao cerne da questão, ao ponto onde a história antiga, a filosofia esotérica e a sua experiência pessoal se encontram.
Depois de percorrer essa jornada pelos ensinamentos de Blavatsky sobre as almas lemúrias, sobre sua glória, sua queda, seu karma e sua missão. E se você for uma delas? E se toda essa dor que você carrega, essa sensação de deslocamento, essa busca incessante por algo mais, não forem sinais de fraqueza, de inadequação ou de azar, mas sim a prova indelével de que você carrega dentro de si um passado grandioso, uma herança espiritual de proporções imensas? E se o peso que você sente não for apenas seu, mas o eco de um karma coletivo que sua alma corajosamente escolheu ajudar a transmutar? E se todas as provações, cada lágrima derramada, cada obstáculo superado, cada momento de desespero seguido por um vislumbre de esperança, não forem eventos aleatórios em um universo indiferente, mas sim lembretes, lembretes insistentes, por vezes terrivelmente dolorosos, mas fundamentalmente sagrados, de que você não veio a esta vida por acaso. Lembretes de que você veio aqui com um propósito antigo, uma missão que transcende o cotidiano, uma tarefa ligada à própria evolução da consciência neste planeta. Helena Blavatsky não apenas teorizava sobre a existência das almas lemúrias como um fato histórico ou esotérico. Ela afirmava, com a convicção de quem percebia as correntes ocultas da vida, que algumas dessas almas antigas ainda estão entre nós, encarnadas em corpos modernos, espalhadas pelo globo. Elas estão aqui, agora, despertando lentamente de um longo sono amnésico. Estão começando a reconhecer os sinais em si mesmas e nas outras. Estão começando a entender que sua sensibilidade aguçada, sua empatia profunda, sua dor inexplicável, não são maldições, mas ferramentas de percepção, catalisadores para o despertar. Elas estão reconhecendo sua missão não através de decretos externos, mas através da ressonância interior, através daquela voz silenciosa da alma que se torna mais clara justamente quando o sofrimento parece insuportável. A dor, então, pode ser a bússola, a dificuldade pode ser o chamado, o sentimento de não pertencer pode ser a indicação de que você pertence a algo maior, a uma família de almas ligada por um propósito ancestral. Se esta jornada pelas ideias de Blavatsky sobre as almas lemúrias tocou algo profundo dentro de você, e se acendeu uma faísca de reconhecimento em meio às sombras da dúvida ou do cansaço, talvez não seja apenas informação, talvez seja um espelho, talvez seja a sua própria alma sussurrando: lembre-se. Se esta mensagem, se estas palavras, se a energia por trás delas tocou algo profundo aí dentro, algo que vibra com uma verdade que você sempre sentiu, mas talvez nunca conseguiu nomear, talvez você esteja lembrando quem você realmente é, de onde você veio e por que está aqui, agora, enfrentando o que enfrenta. Não minimize essa sensação, honre-a. Se você sentiu o chamado, se reconheceu um fragmento da sua própria história nestas palavras, deixe um comentário abaixo dizendo: eu me lembro. Não como uma afirmação definitiva, mas como um reconhecimento dessa possibilidade sagrada. Um passo em direção à sua própria verdade ancestral. Se você sente que ainda tem muito para descobrir, se algo aí dentro chama por mais verdades do espírito, mais mergulhos nas camadas invisíveis da alma, então se inscreve aqui. A gente ainda vai explorar muita coisa que não cabe no mundo visível. E se essa mensagem tocou você, compartilha, mas não com qualquer um. Compartilha com aquelas outras almas que você sente que carregam o mesmo chamado. Talvez essa seja a centelha que elas estavam esperando para começar a lembrar quem realmente são. O despertar pode parecer solitário, mas quando a gente se reconhece mesmo de longe, a caminhada se acende. Lembra disso.